Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O tema da nossa meditação a partir de então é estágios do crescimento espiritual. Estágios do crescimento espiritual. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor, desta feita, com o intuito de ouvirmos unicamente a Tua voz. Deste modo, meu Deus, pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus, falar conosco. Ó Deus, ensina-nos nesta noite, por meio da palavra do Senhor. Nós necessitamos, nós precisamos ouvir unicamente a Tua voz. Este é o nosso intento, este é o nosso objetivo, este é o nosso desejo. Deste modo, ó Deus, usa-me com a finalidade única de edificar o Teu povo, os Teus servos e as Tuas servas. Que assim seja em o nome de Jesus. Amém. Estágios do crescimento espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo afirmarmos que ninguém nasce, biologicamente falando, pronto na vida. Existem estágios que fazem parte do curso natural de ser da vida. As pessoas não nascem prontas na vida. Deste modo, podemos dizer que na vida física existem estágios. Biologicamente, nós sabemos que as pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Existem estágios, fases, momentos. Na vida espiritual, também existem estágios. Existem fases, existem momentos. E de acordo com John MacArthur Jr., um pastor norte-americano muito conhecido em nosso país, os versos de 12 a 14 do capítulo 2 da primeira carta de João, quer nos apresentar os estágios do crescimento espiritual. Quais são esses estágios? Quais são esses estágios? Segundo John MacArthur, os estágios são de crianças espirituais, de jovens espirituais e de pais espirituais. Verso 14, nós temos o estágio de crianças espirituais. A palavra filhinhos que aparece no verso 14, não é a mesma palavra no grego que aparece no verso 12. Já que a palavra filhinhos do verso 14, no grego é paidia, e significa um grupo específico de salvos, de pessoas nascidas de novo. A palavra do verso 12 é teknia, que tem a ver com todos os filhos de Deus. Daí a razão de João dizer, no verso 12, filhinhos, todos os servos de Deus, todos os salvos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa de Jesus.
Então, todos os servos de Deus, independente dos estágios, estão, no que diz respeito aos seus pecados, perdoados por meio do sacrifício bendito de Jesus. Mas como disse, no verso 14, a palavra não é tecnia, é paidia. Com isto, segundo John MacArthur, João está dizendo que existe entre os salvos pessoas salvas, crianças espirituais. Segundo estágio de jovens espirituais, verso 13 e 14. Terceiro estágio de pais espirituais, verso 13 e 14. Mas antes de nós analisarmos o que significa cada um destes estágios, eu penso ser importante nós destacarmos alguns pontos. A saber, primeiro ponto, é que o crescimento espiritual não determina a posição do crente em graça diante de Deus. O crente é aceito por Deus em Cristo Jesus. O que significa que isso significa que as crianças espirituais não são menos agraciadas do que os jovens espirituais por Deus e do que os pais espirituais. Todos são envolvidos pela graça de Deus, independente do estágio espiritual. Independente. Segundo ponto que nós precisamos destacar é que o crescimento espiritual não afeta o amor de Deus para os crentes. Deus ama os cristãos maduros e não maduros, as crianças espirituais, os jovens espirituais e os pais espirituais. O amor de Deus envolve a todos, independente da condição espiritual. A graça e o amor de Deus envolve a todos. Não tem a ver, portanto, com o estágio ser envolvido mais pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Tem a ver com a condição de estar em Jesus. Em Jesus. É em Jesus, é por meio de Jesus, é por causa do que Cristo fez que os nossos pecados são perdoados. Independente da nossa capacidade espiritual, da nossa condição espiritual, em Cristo, se estamos perdoados por Deus, fomos. Terceiro ponto que eu penso que nós devemos destacar é que crescimento espiritual não é medido pelo calendário de vida cristã de ninguém. O que eu estou tentando dizer é que há a probabilidade de uma pessoa salva estar na igreja há 30, 40 anos, 50 anos e ser criança espiritual. Tem gente que imagina que a maturidade espiritual tem a ver com os anos de convivência, de envolvimento na vida da igreja ou com a igreja. Isso não tem a ver com calendário. Isso não tem a ver com o tempo. Existem pessoas que estão há 5 anos e são mais maduras espiritualmente do que quem está há 30, 40, 50 anos. Porque evidenciam que são bebês na fé. Estão nas fraldas espirituais, espiritualmente falando. Deste modo, nós podemos, em síntese, entender que os estágios espirituais fazem parte do povo de Deus e nós precisamos considerar os mesmos. Mas o que significa ser uma criança espiritual? Paidia significa necessitar de um instrutor, de um mentor. É um indivíduo que precisa ser instruído ou instruída no que diz respeito às doutrinas, às informações, à vida cristã. Eu ouso dizer, meus irmãos, que em se tratando do protestantismo brasileiro, que mais de 70% estão nesse estágio, pessoas. Quanta infantilidade, quanta meninice,
Quanta criancice! Pessoas que têm muito fervor, que têm muita paixão, que têm muita devoção por Deus, mas falta conhecimento, falta discernimento espiritual, falta doutrina, conhecimento doutrinário. No Brasil, nós percebemos um índice de analfabetismo bíblico enorme, um índice de pessoas despreparadas, desqualificadas, doutrinariamente falando. Talvez esta seja a razão mais destacável do caos que nós vivemos no campo ético e moral envolvendo os cristãos em nosso país. Crianças espirituais, gente com devoção, gente com paixão, gente com fervor, gente com entusiasmo, gente que gosta de estar fazendo parte dos movimentos, gente que gosta de estar se dedicando a Deus, de estar no evangelismo, gente que evidencia uma disposição enorme, um entusiasmo enorme, um fervor enorme, mas falta de discernimento espiritual. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que são animadíssimas, dispostas, devotas, mas são bebês, são crianças, se zangam com facilidade, se entristecem com facilidade e correm o risco, como acontece, de serem apanhadas por pseudos, falsos apóstolos, como nós temos visto na atualidade. Normalmente, quando uma igreja começa a viver algumas dificuldades, tem a ver com a maioria dos seus membros estarem nesse estágio de crianças espirituais, de bebês espirituais. Pessoas que visivelmente são imaturas. Quantas pessoas manipuladas, marionetadas, em nome de Deus, hoje em nosso país. Gente que é de Deus, gente que é sincera diante de Deus, gente que é devota a Deus, gente que ama a Deus, mas está sendo enganado, enganada. Pessoas. Porque estão mais ávidas a viverem de acordo com os movimentos em nome de Deus, de acordo com as experiências, de acordo com os sentimentos, de acordo com o que se sente subjetivamente, de acordo com as suas impressões, de acordo com os seus achismos, de acordo com o que os seus líderes dizem em nome do que vivem. Crianças espirituais precisam de um pai, precisam de um mentor, precisam de um guia, precisam de um instrutor. Gente que precisa ser orientada e ensinada. Não tem a ver com calendário. Talvez você tenha 30, 40 anos, 20 anos de vida cristã, mas seja uma criança espiritual. Falta conhecimento bíblico, falta conhecimento doutrinário, falta convicção bíblica, você não tem certeza do que você crê, você fica analisando pontos doutrinários e fica confuso ou confusa, porque você ainda não saiu desse estágio. Você precisa sair desse estágio, você precisa avançar, você precisa crescer. Na vida biológica a gente nasce, cresce, a gente desenvolve, e o desenvolvimento tem a ver com a capacidade de discernir as coisas que fazem parte do processo natural de ser da existência. Precisa de crescimento. E tem muita gente que se acomoda e fica nesse estágio de criança, de bebê espiritual. Segundo estágio que nós precisamos observar é o de jovens espirituais. Se nós observarmos os versos 13 e 14, nós vamos notar que estes são os que possuem conhecimento doutrinário. São bons no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Eles conseguem manejar a palavra de Deus com eficiência. Eles conseguem discernir o que é certo e o que é errado.
não são crianças, possuem conhecimento doutrinário, possuem firmeza doutrinária, doutrinariamente não são enganados, não são sofismados, não são induzidos, não são marionetados. É gente que conhece doutrina, é gente que conhece a palavra de Deus, é gente que saiu do estágio de criança e foi para o estágio de jovem espiritual. Cresceu doutrinariamente, cresceu no que diz respeito às questões doutrinárias. O grande risco deste estágio é ter muito conhecimento, ter muita palavra, ter muita doutrina e pouco fervor, pouca paixão, pouco entusiasmo, pouca disposição. Enquanto no primeiro estágio a gente percebe paixão, fervor, entusiasmo, nesse a gente percebe a probabilidade do risco de ter muito conhecimento, de ter muita paixão, de ter muito envolvimento doutrinário, mas pouco entusiasmo. Eu conheço um montão de gente assim. As igrejas históricas são estigmatizadas nesse sentido. Vocês sabem disto. Porque o que se ouve aqui e o que se vê muitas vezes é que de fato em muitas igrejas históricas há muito conhecimento, há muita doutrina, mas pouca paixão, pouco fervor, pouco entusiasmo, pouca vida, paixão. Doutrinariamente está tudo ok, doutrinariamente está tudo bem resolvido, não há possibilidade de ser enganado ou enganada, tem firmeza doutrinária, tem conhecimento doutrinário, mas quando o negócio tem a ver com a devocionalidade, quando o negócio tem a ver com entusiasmo, a gente percebe uma coisa mínima. Notem que nós vivemos em nosso país uma realidade que tem a ver basicamente com isto. Existe uma turma que não tem conhecimento. O que rege a vida desta turma são as experiências, são sentimentos. Não tem conhecimento, mas tem fervor, tem paixão, tem entusiasmo. Contrapartida há uma turma que tem muito conhecimento, tem muita doutrina, tem muito fervor, mas falta paixão, falta entusiasmo, falta vida, falta fervor. O ideal é unirmos as duas coisas: entusiasmo, fervor e conhecimento. No entendimento dos principais reformadores do século XVI, a começar pelo protagonista da reforma protestante do século XVI, Martinho Lutero, essas duas coisas devem andar juntas. Ora et labora. Oração mais estudo. Fervor mais estudo. Conhecimento, doutrina, mais fervor, mais paixão. Quando a gente vai para a história da igreja, a gente vê momentos onde o conhecimento foi destacado, e a gente vê momentos onde a espiritualidade cega, desnuda de conhecimento foi destacado. Quando na história da igreja a gente via e vê um movimento se dedicando à doutrina, a racionalidade tomando conta, a gente vê uma resposta voltada à espiritualidade, como o pietismo, como o espiritualismo no século XII, o pietismo e tantos outros movimentos. Muita coisa em um: experiência, entusiasmo, paixão, doutrina. O que falta em um, falta no outro. A gente precisa unir as duas coisas. Uma igreja firme doutrinariamente, firmeza doutrinária, com muito conhecimento, mas cheia de paixão, de fervor, entusiasmada, que canta com entusiasmo, que intercede com entusiasmo. Uma igreja que quando a gente olha para ela, a gente vê doutrina, a gente vê conhecimento, mas a gente vê vida, a gente vê paixão, a gente vê entusiasmo. É gente que canta com paixão, é gente que canta com entusiasmo, é gente que externa paixão e amor por Cristo, fervor, devocionalidade por Cristo.
Este é o terceiro estágio do crescimento espiritual, de pais espirituais. Estes são os que unem doutrina e fervor. E eu fiquei encantado com essa interpretação de John MacArthur Jr., deste texto, porque, de fato, o que nós entendemos é que às vezes nós nos esquecemos que a vida espiritual, que a vida cristã espiritualmente falando, ela possui estágios. A pessoa, quando nasce de novo, por meio da ação do Espírito Santo, ela não recebe informações das mais variadas doutrinariamente. Ela não recebe. É um processo. É um processo. E se ela ficar durante anos a partir da sua regeneração, sentada no banco da igreja, buscando experiência, buscando sentimentos que possam causar êxtases na vida dela, e não conhecimento doutrinário, ela vai viver 30, 40 anos sem conhecer, sem saber qual é a razão da sua fé. O ideal é sermos pais espirituais, é termos as duas coisas, é termos fervor, devoção, paixão e doutrina. O ideal é sermos como homens, como João Calvino, já que a gente percebe na vida deste conhecimento doutrinário, firmeza doutrinária e fervor, devocionalidade, paixão. Homens como Zwinglio, em Zurique, na Suíça, conhecimento, fervor, paixão. Homens como Lutero, doutrinariamente vacilou com relação a alguns pontos, mas foi um desbravador no contexto da reforma do século XVI, no que diz respeito à doutrina da justificação por meio da fé, da salvação por meio da fé unicamente em Jesus, e não por meio das obras. E tantos outros homens que caminhavam fincados na doutrina, fincados no conhecimento e no fervor, na paixão. Jonathan Edwards, pastor, um homem de Deus, do século XVIII, homem que Deus usou para promover o avivamento na América do Norte em 1743. É conhecido como talvez o maior filósofo da América do Norte, de profundidade teológica sem igual. Foi quem pregou o afamado sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, um homem cheio de devoção. Foi o homem que Deus usou para promover o avivamento. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja doutrinariamente firme, mas apaixonada, fervorosa, entusiasmada com Cristo e pela causa do Evangelho. Eu concluo esta mensagem dizendo a vocês que nós devemos recorrer a Cristo, recorrer a Deus, como disse na semana passada, clamando para que venha nos encher do Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo no ato da regeneração, é o mesmo que promove a regeneração, é o agente da regeneração. Mas a gente precisa ser enchido constantemente pelo Espírito Santo. Sofremos a ação de sermos enchidos. Isso tem a ver com a vida que eu desempenho, com a vida que você desempenha diante de Deus. Se você perdeu o fervor dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, dos últimos 5 anos, fervor dos primeiros dias, das primeiras semanas, dos primeiros meses, dos primeiros anos da sua conversão. O fervor que te impulsionava panfletar na sua vizinhança, falar de Jesus, onde você estivesse.
Hoje é a oportunidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, para nos curvarmos diante de Deus e pedirmos: Deus, em nome de Jesus, nos faça pessoas fervorosas, entusiasmadas, cheias do Espírito Santo. Há um equívoco enorme por parte de alguns com relação à teologia reformada, com relação ao movimento da reforma protestante, encabeçado por Calvino, chamado movimento reformado, desenvolvido por Calvino e Zwinglio na Suíça. Que equívoco! O equívoco é em pensar que estes homens não buscavam ser cheios do Espírito Santo. Quando nós examinamos as Institutas de Calvino, nós vamos perceber um homem que falava mais de oração, da necessidade da igreja orar, da necessidade da igreja se curvar diante de Deus, da necessidade da igreja buscar a Deus, para que ela seja cheia do Espírito Santo. Isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente. Isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de quem vive no monte, isso é coisa de quem crê em movimentos os mais variados, que se fundamenta em experiência, é coisa de crente. Jesus foi cheio do Espírito Santo quando Jesus começou seu ministério. Jesus começa o seu ministério, diz Mateus, no capítulo 4 do seu Evangelho, cheio do Espírito Santo. Palavra no grego, pleroma. Ele foi cheio para enfrentar o diabo no deserto. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aquele entusiasmo que você não tem há anos, talvez. É preciso ter, é preciso que isso venha nos tomar, essa paixão, essa necessidade de Cristo. Por isso que hoje se fala muito em reavivamento espiritual, porque são nos momentos de reavivamento espiritual que Deus movimenta a igreja. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus venha nos reavivar, a começar por mim. Imaginem Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, no contexto onde a Igreja Católica Romana mandava, enfrentando críticas e tantas outras coisas, sem ser cheios do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo. A vida cristã bem-sucedida, espiritualmente falando, é aquela que é cheia do Espírito Santo. Pais espirituais. Eu não sei em qual estágio você está, se é de criança espiritual, de jovem espiritual ou de pai espiritual. Você sabe. Eu só sei que há necessidade de nós unirmos as duas coisas: entusiasmo, devoção e paixão, doutrina. Eu te convido a orar comigo, se colocando de pé. Para que nós juntos venhamos a pedir a Deus que venha, por meio da sua graça, nos encher do Espírito Santo, de fervor, de entusiasmo. Palavra, doutrina, firmeza doutrinária e fervor. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós somos teus servos, conhecidos enquanto presbiterianos, por pessoas que conhecem a tua palavra. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja doutrinariamente firme. A igreja que tem, indiscutivelmente, meu pai, uma boa doutrina, que tenta seguir a palavra do Senhor, ser fiel à palavra do Senhor. Mas quantos muitas vezes esquecem de que precisam desse entusiasmo, dessa paixão, paixão pelo evangelismo, paixão por missões, paixão por participar dos cultos, entusiasmo por estar na igreja, por falar do Senhor entre nós. Ó Deus, que tu venhas em nome de Jesus encher-nos do Espírito Santo
Eu necessito, Deus. A tua igreja necessita, nós necessitamos. Que tu venhas em nome de Jesus, cuidar de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Ó Deus, promova a necessidade do crescimento espiritual, do avanço espiritual. Promova a necessidade de conhecer mais do Senhor, de se envolver mais com o Senhor, de se envolver mais com a causa do Evangelho. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis